Tá me escutando direitinho? Aqui tá jóia. Tá, aqui também. Às vezes trava um pouquinho, mas é normal, né? Faz parte das lives. Uhum. Então, hoje a gente se propôs a trazer a Gabi aqui para a gente conversar um pouquinho sobre sororidade, autoestima, relação entre as mulheres, né? Nesse mundo que muitas vezes é competitivo e afasta as mulheres umas das outras, né? Eu e a Gabi tivemos a oportunidade de fazer diferente, né? E a gente acredita que pode ser diferente com todo mundo. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje aqui. E aí eu deixo a Gabi se apresentar e falar um pouco do que a gente se propôs a vir aqui falar. Oi, eu sou a Gabriela, sou psicóloga clínica. Quem conhece, né, a minha história, quem conhece a Vanessa também, eu fui estagiária da Vanessa na faculdade e, assim, eu sempre falo que todo estudante de psicologia, todo profissional deveria ter a oportunidade de ter uma Vanessa na vida, né? Enquanto estagiário, enquanto estudante, a gente é muito inseguro, né? Na faculdade a gente aprende muita teoria. E quando você se depara ali com a realidade, quando você precisa atender, você percebe que o mundo ele é diferente. E quando eu comecei a fazer estágio com a Vanessa, eu não sabia muito como que funcionava. Eu estava no segundo ano da faculdade, né? Então, assim, eu estava aprendendo ainda bem a introdução ali de tudo, então eu não tinha conhecimento de nada. E a Vanessa, ela até é um pouco ousada, assim, em relação à psicologia que a gente aprende na faculdade, né? Ela falava, não, você vai fazer o acolhimento, que na época o estagiário ele não pode fazer o atendimento psicológico, né? Mas ela sempre via em mim, até falo, você via em mim até algo que eu não via, né? E daí teve um momento que foi assim divisor de águas na minha vida, que ela precisou fazer uma viagem e eu fiquei sozinha na UBS enquanto estagiária. E chegou um caso muito sério, assim, um caso de tendência suicida, e a mulher ela já tinha tomado um monte de remédio, e era muito urgente e precisava ser atendido, e eu nunca tinha feito nenhum atendimento e nenhum acolhimento, estava no segundo ano da faculdade. E daí eu liguei para a Vanessa, eu falei, Vanessa, e agora? Ela falou, e agora que você vai fazer o que você sabe fazer? Você vai acolher essa pessoa, você vai atender ela, você vai ser humana, porque ela precisa ser vista, ela precisa ser acolhida, né? E eu nunca esqueço esse dia, o dia do meu aniversário. Foi a minha Verdade. primeira experiência, foi a minha primeira experiência enquanto profissional da psicologia. E eu acolhi aquela pessoa que chegou e a história dela era uma história muito triste, né? E foi assim a minha primeira experiência enquanto psicóloga, enquanto estagiário, né? E de lá para cá foi só confirmação mesmo que eu estava no caminho certo e essa pessoa ela continuou sendo atendida, ela continuou sendo acolhida por mim porque ela quis, né, continuar e eu fiquei ali Eu mais lembro. um ano de UBS fazendo o acompanhamento dessa mulher. Então assim na psicologia a gente fala de investimento, né? Quando o outro ele olha para gente, quando o outro ele vê na gente coisas que talvez nem mesmo nós não vemos, né? Fala-se muito de investimento mãe e filho, né? Que a mãe ela investe aquilo que, por exemplo, o filho ele ainda não tem, mas a mãe investe. Tipo assim, por exemplo, ele já está falando, mas na verdade a criança ela só está balbuciando. E a Vanessa ela teve esse investimento em mim enquanto profissional, né? Ela viu isso em mim, coisa que eu ainda nem eu via, né? Então foi só o comecinho assim da nossa história, né? Enquanto companheiras, enquanto amigas, enquanto colegas de profissão. E daí foi interessante que
Depois eu montei a clínica, né, com a Lucrécia, com a Larissa, e a Gabi estava se formando, né? E eu só pensava assim, eu preciso trazer essas meninas para cá, né? Que daí veio você e veio a Luísa. E depois a Luísa bateu asas, né? Montou a própria clínica. E aí a Gabi também recentemente saiu. E assim, qual era o meu sentimento, né? Quando a Gabi chegou me contando. Acho que isso eu não te falei. Mas eu senti assim, gente, sabe mãe quando vê, quando o filho tá andando sozinho, tá dando os primeiros passos sozinho? Eu olhava assim e falava assim, gente, ela tá voando. E o meu coração ao mesmo tempo ficava assim, ai, ela vai sair. Sabe aquela coisa assim de quem gosta, de quem quer ver o outro brilhar, e ao mesmo tempo você ficava assim, mas eu quero ela perto de mim, né? Porque faz tempo que a gente tem esse convívio. E a Gabi convive comigo há tempos, e a Gabi sabe disso, né? Eu nunca olho para as pessoas como concorrentes. Eu não olho, é minha concorrente. Né? E depois, quando eu comecei a trabalhar o feminino, eu fui entendendo por que que eu tinha esse sentimento, muitas vezes nem entendido, né? Que às vezes eu falava assim, Gabi, eu sou mal compreendida por isso, né? Porque o feminino, a energia do feminino, ela é uma energia acolhedora. Ela quer que o outro desenrole, ela quer que o outro brilhe, ela quer que o outro conquiste as coisas e os sonhos, né? Olha os perfis e direciona. E aí eu fui entendendo que isso era uma energia do feminino mesmo. O feminino curado, ele não vai competir. Ele vai montar parcerias, né? E o feminino ferido, né, por conta de toda uma sociedade aí patriarcal, ele vai competir. Ele vai trazer isso. Né? Ele vai trazer essa competição de que se não tá comigo, então eu tenho que puxar o tapete. Não pode ser melhor que eu. Isso é uma energia muito masculina, né? Que não é ruim, nós precisamos, né? Da ação, do movimento, de buscar o melhor para a gente, mas essa é uma competição saudável. Essa é uma competição que todo mundo tem, vamos dizer assim, precisa no processo, vamos dizer assim, de um capitalismo consciente, né? De uma busca de algo melhor. E aí a gente foi, então, construindo essa relação, eu e a Gabi, baseada nisso. Por isso que quando uma conquista alguma coisa, é uma alegria, quando a outra conquista, mesmo não estando juntas, mesmo não estando vivendo todos os dias juntos, a gente foi entendendo o quanto a amizade verdadeira, né, vamos dizer assim, ela é baseada nessa cumplicidade, aonde uma vai desejar que a outra cresça, né? E é o que está precisando na humanidade hoje, né? Sim. Uma coisa que também me marcou muito foi quando eu estava prestes a me formar e você sempre falava, você vai trabalhar comigo, você vai atender numa clínica comigo. E quem é estudante de psicologia ou quem é psicólogo sabe que na faculdade cria-se uma cultura que psicólogo clínico não dá dinheiro, que psicologia clínica é ruim. Eu até hoje eu não entendo o porquê dessa crença, né? Da onde que vem essa crença, sendo que a psicologia ela começou da clínica, né? E daí eu falei, Vanessa, você tá doida? Eu preciso arrumar um trabalho, né? Eu preciso de um serviço fixo, eu preciso ganhar dinheiro, né? Ter garantia. E daí você falou, não, você vai trabalhar na clínica comigo sim. E hoje, né, eu nem tenho, eu na época ainda trabalhei fixo, né? Arrumei trabalho fixo e eu saí da clínica. E hoje eu estou só com a clínica, né? Então, assim, talvez, né, se tivesse esse espírito de competição, talvez rolaria. Eu que não quero. Nova Esperança é uma cidade, né, não tão grande assim. Poderia falar assim, eu que não quero mais um psicólogo clínico
para competir comigo, né? E não, e foi o contrário, né? Você vai trabalhar na clínica, eu vejo esse faro clínico em você, né? Então, assim, são situações, assim, que eu sou muito grata, assim. Sabe o que acontece, Gabi? Quando a gente entende a psicologia, a gente entende que existem perfis. Então, existem pessoas que vão chegar para mim, que eu vou começar a atender e eu vou falar assim, não é o meu perfil. O que eu tenho para oferecer para essa pessoa, ela precisa mais do que eu tenho para oferecer, que nesse requisito, por exemplo, a Gabi, por exemplo, pode ter mais do que eu. E não é vergonha nenhuma para mim. Eu digo para o meu cliente, eu falo, olha, até aqui eu posso te ajudar. Daqui para frente, essa minha colega de trabalho, ela tem mais a te oferecer do que eu. Então, muitas vezes eu faço anamnese e quando eu vejo que já não é o meu perfil, vamos dizer assim, meu perfil no sentido de eu não tenho conteúdo para oferecer para aquele cliente, eu vou encaminhar para outro profissional. Né? E para mim isso para mim é competência. Eu entender até onde eu posso ir e aquela pessoa que está chegando para mim não caber dentro daquilo que eu tenho para oferecer. Então, o que eu faço? Eu encaminho para quem eu percebo que tem um perfil. Então, eu sempre olho as outras profissionais que estão à minha volta nesse sentido. Olha, a fulana é muito boa atendendo criança. Eu já fui, hoje não me encanta mais. Então, eu encaminho para quem é bom. A Gabi, por exemplo, eu acho que ela atende adolescente perfeitamente bem, entendeu? Eu encaminho os meus adolescentes para ela. Quando eu vejo que tem algum adolescente envolvido com as questões aí do feminino, ok. Eu percebo que não é uma questão assim, eu encaminho. Né? E isso, por que isso acontece? Né? Que aí a gente entra um pouquinho no tema da competitividade aqui. Por que a gente compete? Por que a gente tem inveja? Por que a gente quer derrubar o outro? Né? Porque a gente não se conhece. Quando a gente se conhece, a gente sabe do potencial que a gente tem, e a luz e a sombra que a gente tem, a gente fala assim, peraí, essa aqui, eu não preciso, mas ela precisa, né? Precisa no sentido de companheirismo, né? Então a gente não entra no embate competitivo, porque você sabe quem você é. Ponto. Né? E essa E questão, aí... essa questão, ela vai muito no sentido mesmo que a gente às vezes foge muito de olhar pra gente. Porque é muito mais fácil a gente olhar para a vida do outro e entra na questão da comparação o tempo todo, né? Porque às vezes a competição, porque a vida da fulana tá tão legal, tá tão linda, tá postando ali, tá tão interessante, né? E a minha vida eu não vejo isso. Por quê? Porque a gente foge de olhar para as nossas questões. E daí, principalmente hoje, né, com as redes sociais, Instagram e vida perfeita, né, que as pessoas postam, que as pessoas pintam. E daí a gente não tem essa coragem, a gente não tem essa ousadia de olhar para nós, de olhar para a gente. E talvez agora, esse momento que a gente está vivendo, é um convite para a gente analisar isso até, inclusive para quem está acompanhando, né? Se a gente se percebe olhando muito para a vida do outro, se comparando muito com o corpo do outro, com a vida do outro, com a família do outro, com a profissão do outro, talvez, espera aí, deixa eu olhar, né, para mim, autoconhecimento, né, igual você falou. E é um momento, assim, perfeito para isso, né, porque agora a gente não tem desculpa para falar que a gente não tem tempo. E, Gabi, você tinha falado uma coisa para mim quando a gente estava conversando sobre essa live que eu achei muito interessante, né? Aonde começa, a gente sabe que a gente tem uma raiz capitalista, uma raiz aí que gera competição, a gente sabe disso tudo. Aí, se a gente for estudar um pouquinho a história, isso começou, né, lá quando a entrada do patriarcado, quando a gente saiu do matriarcado, entrou para o patriarcado, começou isso tudo. Aí a gente está falando de algo coletivo, né, que foi a raiz da competição. Mas a gente tem também
uma raiz familiar, né? Que você estava falando lá do início da infância. Fala um pouquinho disso aí pra gente, que eu achei bem legal. Temos psicólogos aqui com a gente, tem a Dani, tem a Jenny, É, tem uma eu advogada, a vi, Rita, minha amiga. Meninas, vocês podem eu vi. compartilhar com a gente ideias aí, comentários, tá? Fiquem à vontade. Perguntar. Isso. Uhum, É algo que a gente até estava conversando, né, antes da live, eu e a Vanessa. uhum, O quanto talvez isso, essa questão da comparação, essa questão do não olhar para nós mesmas, né, de não ter uhum, essa competição. Oi, Jânio. De não ter essa competição, né? Ela tá muito, uhum, talvez ela possa estar muito ligada mesmo nos nossos pais, né? Os nossos pais, os nossos tios, na nossa configuração familiar, quando existe aí uma comparação, né? Quem tem irmão sabe muito bem, né, que isso acontece. Ah, por que que você, né, você faz isso e o fulaninho não faz, né? Ah, eu tive filhos, eu criei igual, eu fiz tudo igual, mas eles agem totalmente diferente, né? Mas é para ser diferente mesmo, né? E daí, se a uhum, gente for pensar o quanto às vezes a gente ter essa competição é humano, é nosso, é instinto também, né? Eu tenho dois uhum, cachorrinhos em casa. Sim, uhum, a gente também tem que tomar cuidado com essa autocobrança o tempo todo, da gente se sentir a pior pessoa do mundo, quando a gente percebe a gente olhando para a vida do outro, quando a gente percebe a gente se comparando. Mas espera aí, se eu percebi, então eu preciso evoluir em relação a isso, né? Mas entender o quanto isso é humano, né? Quanto isso uhum, pode ser lá da nossa infância, quanto isso foi cobrado. Ah, mas a sua prima, ela se formou e ela virou médica, né? E o que você está fazendo? Você está uhum. trabalhando numa loja, né? Começa muito aí, muito intrínseco às vezes. Sim, e o quanto, às vezes, por trás da competição, existe uma ferida, né, Gabi? Uhum. Um trauma, né? Às vezes, a gente pegar ali a fase ali dos 7 aos 12 anos, que está ali na escola, o quanto tem essa comparação. O melhor aluno é aquele que ajuda a pagar o quadro, o melhor aluno é aquele que senta na primeira carteira. Então, aquele que senta na última carteira é o pior, né? Não é colocado dessa forma, mas é esse sentimento que gera, né? Então, o quanto que a nossa sociedade, de forma geral, né, e ali na infância, essas coisas vão se enraizando na gente. E se a gente não para analisar e pensar, a gente entra como um robô, né? No automático. E a gente acaba saindo competindo com tudo, sem perceber que isso está acontecendo, né? A inveja mesmo, né? Ela começa por aí também, né? O Lembro, quanto que muitas vezes pode eu falar. escutei elogios com relação ao outro, Sim. né? E isso gerou em mim um sentimento ruim e gerou, eu queria estar naquele lugar. Mas aí a gente precisa pensar, como eu quero estar nesse lugar? Eu quero o que é daquela pessoa ou eu quero conquistar o que é meu? Porque daí eu vou ter pessoas que me inspiram. E aí eu tenho muitas que me inspiram. Eu sei que a Gabi também tem muitas que inspiram ela, que é diferente da competição, da inveja e tudo mais, né? Você falando nisso agora me remeteu até um insight aqui, que quando eu era criança, eu tinha um primo mais novo. E a gente tinha Nintendo, sabe? A gente jogava videogame todo mundo junto. E a mãe dele avisava todo Uhum, mundo que não era para deixar ele perder, porque senão ele chorava. Então, assim, a gente sempre perdia dele. A gente nunca podia ganhar porque ele uhum, chorava. E daí eu tenho pensado hoje, né? Como uhum, será que tá esse adulto, né? Que nunca pode perder, porque se não chora, porque se não sofre, né? E não sei quantas pessoas se identificam com isso agora, né? Porque é mais uhum, novinho, não pode perder. Deixa ele ganhar. uhum. Sua voz parou. Parou? Não, acho que é porque eu Ah, parei de agora falar. voltou. É.
Então, mas é verdade, né? As frustrações na infância, as frustrações na vida da infância, elas são importantes para a construção do adulto de hoje, né? Aprender a lidar com aquilo que chega, né, para mim. Eu não sei vocês, né, a Gabi, vocês que estão aqui na live com a gente, mas eu sempre escutei algumas frases, né, com relação ao universo feminino, com relação à inveja, com relação à amizade entre mulheres, né? Então eu escutava coisas do tipo: os homens se protegem, as mulheres não. Três, quatro mulheres juntas, você pode separar que daqui a pouco vai estar briga. É mesmo. Trabalhar em ambiente que só tem mulher é problema. Uhum. Porque daqui a pouco todas menstruam junto e vira E aquela até confusão. a gente mesmo, eu mesma já me peguei Sim! falando frases assim. Sabe por quê? Porque a gente nasceu num mundo que é machista. Então a gente já nasceu machista, sem a gente perceber. Então, quer ver outra frase bem machista e assim, preconceituosa que a gente repete? Mas também ela bebeu tanto que qualquer homem podia passar a mão nela. Como se porque a pessoa estava bêbada, né? A mulher estava bêbada, o outro tem direito de fazer isso com ela. Isso são raízes que levam à competição feminina, que começou lá atrás, né? Por quê? Pensa comigo. Quando uma mulher decide que quer fazer uma coisa, tem alguém que impede? Difícil. E se eu juntar 3 mulheres, 4 mulheres querendo fazer a mesma coisa? O que acontece? Vão para a praça queimar sutiã, né? Então, vira uma onda. É algo muito forte. Só que o que aconteceu? A mulher, nesse espaço onde ela teve que conquistar, nesse mundo onde ela teve que conquistar o espaço dela, o que aconteceu? Ela catou, para sobreviver, ela elevou a energia masculina que tem dentro dela. Então, a gente mesmo começa a enfatizar coisas referentes a outras mulheres sem se dar conta desse movimento que continua minimizando as mulheres. Sim. Entende? Então, por exemplo, nós que já temos um pouco mais de consciência com relação a isso, a gente precisa prestar atenção nas coisas que a gente fala, porque senão a gente mesmo está competindo sem perceber, porque nós estamos imersos nesse mundo, a gente nasceu ali, né? Então aí a gente começa a competir uma com as outras sem perceber. Então a Gabi já trabalhou, por exemplo, com mulheres agredidas, né? E aí você começa a ter uma outra visão sobre isso que acontece. Né? Sim. E eu já trabalhei também com autores de violência, né? Mais ainda foi com autores de violência do que com as mulheres. As mulheres a gente até tinha contato, sim. Mas a gente acabava encaminhando para o outro setor. E é muito isso. Esse discurso de achar que a mulher ela tem que ser submissa, de achar que a mulher ela não pode se colocar, e às vezes a própria mulher tem esse pensamento internalizado dentro dela e ela pensa que precisa mesmo estar nessa situação. Então eu acho que mais do que trabalhar os homens em relação ao machismo, eu acho que precisa se trabalhar primeiro as mulheres. Por quê? Porque daí a gente para de aceitar. Né? Porque enquanto ainda existem as mulheres que aceitam as situações, vai continuar tendo homens que cometem esses atos. E também, né, que é aquela, assim, chega uma mulher nova no ambiente de trabalho, né? Qual é o movimento natural de ser feito? Qual que é o movimento natural que a gente faz? A gente acolhe essa mulher que está chegando ou a gente tenta deixar ela de lado o máximo que a gente puder?
Olha, eu acolho, né? E Sim. eu tenho uma amiga que está aqui na live, ela não vai deixar mentir. A gente já até se ferrou por conta disso, né, Anitta? Porque, assim, as pessoas, elas falam que... eu até tenho uma outra amiga que depois ela ficou muito amiga minha, e ela fala que quando ela entrou no patronato, que era na instituição que a gente trabalhava, ela falava assim que me achava muito falsa. Ela falava. Porque assim, ela falou, não, não pode ser. Ela falou, eu não conseguia acreditar que você, com tanto acolhimento, que você assim, tão querida comigo, oferecendo. Aí, assim, passado um tempo, né, ela foi me conhecendo mesmo, ela foi vendo que era o meu jeito de ser com as pessoas mesmo e tudo mais. Aí ela me chegou a me falar isso. Mas assim, existem mulheres que não deixam a gente chegar, sabe? Porque realmente Sim, tem essa raiz mesmo, não acredita, sabe? Será que possa existir, né, uma outra e mulher que acolhe, aí, uma mulher que não compete, sabe? uhum. E aí tudo isso acontece por quê, né? A outra, ela é só uma sombra, um espelho de uma sombra minha. Então, por que que eu não consigo acolher a outra mulher que está chegando nesse ambiente de trabalho? Porque eu não consigo me acolher. Eu não consigo acolher o meu lado feminino, a minha energia feminina. Então, eu não vou acolher a outra, né? E aí, que eu sempre brinco, às vezes a gente copia os homens no que eles têm de pior, em vez de copiar os homens no que eles têm de melhor. Chega um cara novo no departamento, eles já estão combinando para ir tomar cerveja junto. Sim. Não é assim, Uhum. né? Quer dizer, eles deixam de competir? Não, porque às vezes eles são vendedores, os dois precisam cumprir metas, os dois precisam vender, mas no final do dia eles saem e vão tomar cerveja juntos. Então, as coisas que às vezes da energia do masculino que são pesadas, como tem coisas do energia, o vitimismo que a gente falou aqui, é, é, aquela que se coloca, se prostra, se coloca, eu sou a coitada, né? É um feminino ferido, né? Aí o masculino também tem. Só que em vez da gente olhar para aquilo que tem de bom e trazer isso para a nossa realidade, muitas vezes a gente entra na ferida, né? A gente fica naquilo que é de ruim. E aí, nesse processo, no mundo, a gente vira numa bola de neve competitiva, como se a gente tivesse que ser assim, né? Um contra o outro o tempo todo, como se a gente tivesse que escolher isso, né? Parece que alguém colocou assim, por que nos sentimos diminuídas, oprimidas? Como outras companheiras que aparecem e buscam mais? Por que que a gente se sente oprimida? Eu não sei o que que a Gabi pensa, eu vou deixar a Gabi falar, e aí depois eu falo também minha visão. Por que, Gabi, que você acha? Olha, eu vejo que existe uma cobrança, né? Até comentei isso em relação hoje, principalmente à produtividade, em relação a eu ser boa, a eu ser perfeita, eu faço academia, eu tenho alimentação saudável, eu sou uma profissional, eu sou uma mãe, mas a realidade mesmo a gente não vê, a gente não sabe, a gente não conhece. E daí a gente às vezes está lutando tanto por alguma coisinha que talvez até uma alimentação saudável ou como isso conseguir. E daí a gente vê aquela pessoa que consegue fazer tudo e daí a gente se sente oprimido. Mas assim, a gente precisa entender que a realidade postada, que a realidade vista, que a realidade pintada, talvez não seja essa. Né? As pessoas elas vão apresentar aquilo que elas querem que a gente veja. E a gente está vendo só 15% da vida dela. Né? E a gente se baseia Uhum. naqueles 15%, a gente baseia a nossa vida toda de luta, né? Então eu acredito que seja muito essa cobrança em relação a isso. A outra coisa que a gente comentou, comparação, né? Quem tem irmãos aí sabe, né? Ai, talvez quando a gente é criança existe uma cobrança em relação a isso, né? Ai, porque a sua irmã faz isso, você não faz. E daí a gente acha que o eu não fazer está errado, mas não está errado. Você está sendo você e ela está sendo ela. Né? Então, assim, existem fatores, tanto familiares quanto da sociedade, hoje, as redes sociais, né?
Acho que a Vanessa tem mais aí a acrescentar. A coisa da opressão, se a gente for pensar, a gente tem um feminino e um masculino oprimido, né? A gente não tem só um feminino oprimido. Que se a gente for olhar ao passo que a mulher é cobrada na questão da beleza, né? Que existe um padrão aí de beleza a ser seguido, a gente também tem algo do lado masculino, né? Que é uma cobrança aí sobre performance, né? Então, o que que acontece? A gente vai vivendo um mundo buscando atingir os ideais de fora da sociedade. Então, eu escuto muito, eu acho que a Gabi também escuta de mulheres. Eu acho que eu só vou ficar bem se eu emagrecer tantos quilos, né? Só que da onde você tirou que para você ser feliz você precisa pesar? Não, vai te fazer bem, mas a felicidade não está relacionada em você ficar magro ou gordo. Felicidade é um estado de espírito, é algo que está dentro de você, né? E aí o que que acontece é que a gente vai oprimindo o nosso ser, buscando aquilo que está lá fora, aquilo que é pré-determinado por uma sociedade, e deixando de ser você, deixando de ser autêntica, para ser aquilo que o outro deseja que eu seja. E isso acontece, se a gente for pegar, que nem a Gabi falou, na infância. A gente busca ver o que agrada aos nossos pais. Isso qualquer criança faz. Então, a gente vai oprimindo o nosso ser para agradar o outro. E quando a gente cresce, a gente chega numa sociedade, se depara aí no ambiente de trabalho, ou qualquer outra coisa assim, você vai buscando fazer o que agrada o outro. Então, isso vai gerando, vai fazendo com que a gente oprima a gente mesmo. E a questão de acolher a outra mulher, quando a gente começa a trabalhar com círculos de mulheres, e a Gabi já foi em vários, então a Gabi pode até confirmar isso que eu estou falando, aquela pessoa que você fala assim, puxa, eu não vou com a cara. Você vai chegar lá no círculo de mulheres, a guria tá lá. Por quê? Porque ela é igual a você. E aí, no círculo de mulheres, a gente começa a perceber que todas nós estamos no mesmo barco. Nós temos as mesmas dores, as mesmas angústias, os mesmos sofrimentos, em graus diferentes, porque cada um tem uma realidade, tem um jeito de ser, né? Vamos dizer assim. Mas a gente começa a perceber que nós somos muito parecidas, nós mulheres, né? E aí a coisa começa a fluir, e a gente começa, aquela pessoa não ia com a cara dela, era por causa disso, então, porque o inconsciente coletivo, ele pega no ar. Então é por isso, ela começa a contar a história dela, ou alguma coisa que ela pensa, e começa, nossa, mas ela pensa igual a mim. Né? Então a gente começa a entender que todas nós somos muito parecidas. Só que o que incomoda no outro, geralmente, é porque ele tem algo muito parecido com você que você ainda não notou. E aí teu inconsciente cutuca para você perceber. Né? E a gente tem muitas autoras aí, até mais modernas, que trabalham com mulheres, né? A Ana Patrícia, por exemplo, é uma, e ela fala muito sobre isso, que as sombras, elas aparecem muito mais na relação com as mulheres do que com os homens. Não é que os homens não tenham sombras, eles têm. Só que nós somos pura emoção. Então, isso transmuta, vamos dizer assim, né? Na relação com a outra. E os homens conseguem controlar, racionalizar isso um pouco mais. Sim. E se a gente não se estuda, se a gente não se conhece, se a gente não se percebe, nós mesmos começamos a ter um movimento masculino de exclusão feminina, de exclusão da outra, né?
Então, assim, se a gente começar a prestar atenção e observar isso e não cuidar disso, a gente tem esse movimento. Sim, com certeza, É. né? A Gabi, acho que a Gabi também que ela atende adolescentes, ela vai confirmar isso que eu vou falar. Eu atendo muita adolescente na rede pública, às vezes, que diz assim: ah, mas a gente não quer aquela menina no nosso grupo. Por quê você não quer a menina? Ah, porque ela é muito bonita, né? Ou me excluíram do grupo. Daí você vai olhar uma menina linda, maravilhosa, por que te excluíram? Ai, não sei, eu sinto que elas têm inveja de mim. Isso começa muito cedo. E se a gente acolhe as adolescentes e a gente começa a explicar esse processo para elas, é aí que a gente vai mudando, né? E eu não Essa. sei se todas as mulheres vão identificar isso, mas na minha adolescência eu sempre preferi ter amizades com meninos, né? E talvez isso explique, né? Algo que eu nunca tinha pensado, nunca tinha parado para olhar, mas sim, eu sempre preferi estar junto dos meninos, sempre. Sim, eu sempre até comentava, meus amigos, a maioria é homem, a maioria é menino. E agora não, agora eu tenho. Tenho. E eu não conseguia criar laços de amizades assim fortes com mulheres. Das meninas. E hoje eu tenho assim algumas amigas assim para a vida, assim, que eu tenho um amor, um sentimento, um cuidado assim, que parece que depois que eu comecei a me olhar, que eu comecei a me aceitar, a entender algumas coisas, isso eu comecei a abrir esse campo, isso começou a ficar mais permitido para mim, né? Então, assim, a nossa energia ela vai atrair aquilo que a gente permite. Então, agora que eu tô conseguindo Oi, ter Lari! Lari, falando em amizade e É. mulher, tem experiência com a Lari também, a Aline também, que tá entrando agora. Então, assim, depois desse tempo, dessa minha vida adulta, que hoje eu consigo ter laços, assim, de amizade forte com mulheres, eu consigo elogiar mulheres, eu consigo entender e acolher, assim, porque, assim, tira-se esse julgamento. E em relação à história de vida de qualquer um, né, gente, é assim, quando a gente começa a conhecer a pessoa fora da casca, entender a vida dela, entender as dores dela e conhecer tudo isso, Oi, Elô! o julgamento ele vai embora, né? Não tem como, né? Você começar a olhar além, né, do Instagram, começar a olhar além daquilo que a pessoa é superficial, você começa a aceitar, não só você, né? Quando você olha para você, assim quando você olha para o outro também, né? É uma mágica, assim, você começa a acolher mais essa pessoa sem julgar. Eu gosto muito dos arquétipos, né? E aí eu comecei estudando, olhando, tem vários livros aí que falam. E eu comecei a entender um pouco essa coisa na adolescência. Eu também tinha esse movimento. Eu tinha poucas amigas, meninas, e conseguia me conversar melhor com os meninos, né? Por quê? Porque dentro de nós, né, eu sou um guiano, então eu sempre vou me referir aos arquétipos, né? Tem arquétipos, né, que estão ali no nosso inconsciente coletivo, flutuando ali dentro do nosso inconsciente coletivo. E nós temos um arquétipo que é da Afrodite. E a Afrodite, ela não consegue se relacionar com outras mulheres na adolescência. Justamente porque ela tem uma sensualidade que é dela, que ela não entende essa sensualidade nela, porque às vezes ela é gordinha, desengonçada, que era o meu caso, né? Porém, a energia masculina sente essa sensualidade e acolhe. Ao passo que as outras meninas olham para ela e falam assim: poxa, mas ela é tão gordinha, tão desengonçada, como é que ela consegue fazer amizade com os meninos? Entende? O que é arquétipo? Arquétipos são símbolos, são imagens que são primordiais. Primordiais no sentido de que elas estão no nosso inconsciente coletivo há trilhões de anos. Por exemplo,
Cruz. Quando eu falo a palavra cruz, você já se remete a Jesus. A maioria das pessoas que tem como base cristã vai lembrar de Cristo. Às vezes, até aqueles que não têm como base cristã, os ateus, vão lembrar de Cristo falando da cruz, pela história, né? Então, a gente tem vários símbolos que estão dentro do nosso inconsciente. Quando esses símbolos sobressaem, vai sobressair uma luz ou uma sombra. Que daí, dentro dos círculos de mulheres, a gente trabalha isso várias vezes, né? E sim, a gente se sente culpada muitas vezes, que nem a Elo colocou, de ter essa relação com os meninos, né? Que daí que acontece? A gente tem uma relação mais amigável com os meninos e uma relação distanciada das meninas, e a gente se sente completamente culpada por isso, né? O que tem de errado comigo? Nada. É uma energia que está sobressaindo, uma energia que sai de você, que sobressai do seu inconsciente, porque o nosso inconsciente é 97% de tudo que a gente faz, né? E quem tem a base da psicanálise, a Gabi também já estudou isso, vai concordar comigo, né? E aí só 3% é consciente. Então, os arquétipos, eles estão atuando na gente o tempo todo em luz e sombra. E na relação com outras mulheres, que era o que eu estava falando, sobressai muito as sombras. Por quê? Como nós temos uma energia de acolhimento, porque nós temos um útero e nós... Isso nasce, isso é instintivo. A gente acolhe o outro. Acolhe o tempo todo. Tá? Sim, Lari, a gente vai salvar. Você pode assistir depois. Temos muitas psicólogas aqui, a Carla, beijo. A Luana também eu vi que entrou, não sei se ela tá aí ainda. Bem-vinda, meninas, se tiverem algo para compartilhar, a gente tá aqui para isso, tá? E aí, é por isso que a gente tem que fazer terapia, né, Gabi? Porque quando a gente faz terapia, a gente vai se autoconhecendo. Então, a gente não precisa ir para terapia só porque a gente está com um problema emocional, vamos dizer assim. A gente pode ir para terapia para se conhecer, entender um pouco mais da gente, entender um pouco mais desses sentimentos, né? Que muitas vezes a gente vai jogando debaixo do tapete, vai deixando passar e vai sofrendo sem perceber que está sofrendo, né? Responde o que fere Anitta. nosso feminino? O que fere nosso feminino? E aí? No seu ponto de vista, Gabi, você quer falar alguma coisa? Eu acredito que o que você acha que fere o nosso nossa feminino? Eu acho que a nossa primeira ferida é o julgamento. Ao meu ver, assim, enquanto mulher, sabe? Uhum. No sentido de você é mulher, você não pode... Você tem que ter diferenças em relação à bebida, em relação a sexo, em relação a maneiras de se portar, a maneira de como vai trabalhar, de como vai... Isso fere o meu feminino, né? Eu estou falando algo muito pessoal, né? Sobre o de todas as mulheres, acredito que você tem mais conhecimento, assim, em relação à história do feminino mesmo. Isso que você falou, Gabi, ele realmente, ele tá dentro das feridas do feminino, né? Que daí a gente entra, qual é a maior ferida no nosso feminino? A partir do momento em que ser diminuídas, né? Sua mãe colocou que é também. Sim, mas por que a gente sente tudo isso, né? Da onde isso começou? Por que até hoje a gente sente isso, né? A gente viveu um tempo, tem um filme, inclusive, que fala bem dessa transição, que é a Tenda Vermelha. Quem quiser assistir, lá você vai ver o início dali de começar uma competitividade entre as mulheres. Por quê? O que acontecia? Antes, a gente tinha no mundo, quando eu falo antes, é mais de 3.000 anos, tá? A gente tinha ali uma energia feminina, matriarcada. Nesse período, a mulher era colocada como sacerdotisa, era a energia do feminino que predominava, né?
E a gente nem sabe direito como houve esse rompimento. E aí entrou a energia do masculino, mas uma energia ferida, que é o patriarcado. Isso trouxe tanto para o feminino como para o masculino dores, feridas, que são várias. Aí tem a ferida do corpo, da perfeição do corpo, tá? Tem a ferida da maternidade, que daí entra na questão da maternidade perfeita. Tem a ferida do abuso sexual. Tem várias feridas que no nosso inconsciente coletivo, ele foi se instalando. Então, vamos pensar. Nós temos ancestralidade. Nossas avós, nossas bisavós, nossas tataravós e assim por diante. Como é que era essa história? Por exemplo, uma tia-avó minha, ela não pôde escolher com quem ela ia casar. E ela decidiu que ela não ia casar. Já que eu não posso escolher com quem eu vou casar, eu não vou casar com ninguém. E ela não casou. Ela foi a primeira dentre as tias que fez magistério e como se ela abrisse a porta para outras mulheres, né? Que daí depois dela várias, inclusive a minha mãe fez o magistério, né? Então, essa ferida, isso que nos fere, nos oprime, é algo que começou muito tempo atrás. E quando a gente toma consciência disso, a gente começa a entender que não adianta a gente competir contra a mulher. Porque a ferida que ela tem, eu tenho. Tá na minha ancestralidade, tá na sua, tá na Gabi, tá da minha irmã, tá de todo mundo. Então a gente começa a parar de entrar na competição. A gente começa a entender que tem uma dor ali do outro lado, né? A gente começa a entender que se eu vou, que nem tudo que a Gabi falou tá dentro dessas feridas femininas, que oprime todos nós. Então, assim, às vezes a gente vê uma mulher com um corpo bonito, a gente acha que ela não sofre. Se engane, porque para ela ter aquele corpo, ela comprou uma briga. Sim. Entende? Então, aí, o que a gente faz muitas vezes? A gente exclui, né? Porque a gente não está dando conta daquilo dentro da gente. Então, é muito... quando a gente começa a ter consciência do que gira em torno do mundo, vamos dizer assim, dessas histórias, a gente começa a sair da competitividade, a gente começa a entrar nas parcerias. Né? Mais do que nunca, agora... A minha mãe comentou a respeito da gente se sentir diminuída, né? Da onde que vem isso, né? Por que vem do patriarcado, que diminui a energia. Sim. De certa maneira, assim, talvez até na geração dela, né? Que é uma geração ainda um pouco mais, assim, que o homem, ele era o mentor da casa, de certa maneira, né? Tanto que ela trabalhava fora e quando ela casou, ela parou de trabalhar. Depois, com o tempo que ela voltou a trabalhar fora de novo, começou a ser produtiva, assim, em relação a dinheiro, né? Mas a gente vê, assim, que a geração dos nossos pais, mais ainda, né? Tem ainda isso muito mais forte do que na nossa, né? Eu sinto que é uma onda um pouco mais nova que tem chegado aí, que a gente tem olhado para isso de uma maneira diferente. Às vezes a gente é visto até como a ovelha negra, né? De não aceitar determinadas coisas, de pontuar algumas coisas dessa maneira, né? Porque parece que fere um pouco esse sentido de honrar, né? Os mais velhos, de ir contra aquilo que eles pontuam, né? Que eles alegam que é o correto. Sim. E isso tudo foi passando de geração em geração, e se a gente não toma consciência, a gente vai passando para gerações seguintes, né? Então, por exemplo, Gabi, acho que falta 10 minutos, tá? Só para a gente não se perder. Que nem, por exemplo, que feio brincar de perna aberta, né? Nossa, que as mães... Exatamente. Mas da onde vem isso? Eu nunca esqueço, eu ia na igreja uma vez, eu estava sentada no banco da igreja e uma mulher foi lá. Olha só, isso marcou minha vida.
E uma mulher foi lá e falou assim, ó, eu sei, lembro até quem é a mulher, eu até sei quem é ela até hoje. E ela chegou bem baixinho no meu ouvido e falou assim, você vem de vestido, você tem que sentar com a perna fechadinha. Aí eu, meu Deus, eu me senti a pior pessoa do mundo de não ter percebido que eu tinha sentado com o vestido com a perna aberta, né? Só que assim, a gente sabe que entra em outras situações, questão de abuso na infância, né? Assim, que a gente tem que ensinar a mulher a se portar também em relação a isso, porque assim, a gente não vai extinguir isso. Isso vai acontecer, isso vai existir. Então, assim, é uma coisa também que vai além, a gente também precisa ensinar as nossas filhas, né? Quem é mãe, a se proteger, né? Infelizmente, não dá para elas, para criança, para adolescente, até para a gente mesmo, ser tão ousado e achar que não existe, né? Então, assim, infelizmente não é o ideal, não deveria acontecer, mas a gente precisa, de certa forma, ainda se proteger. É revoltante? É revoltante, né? Sim. Que daí realmente são essas feridas do feminino. Você estava contando e eu lembrei, tá todo mundo rindo aí da sua história. Você estava contando e eu lembrei de uma amiga que ela criou a filha, né, nessa energia do amor, você não pode bater em ninguém, você não sei o quê. Ensinou tudo para a menina. E quando a menina foi para a escolinha, né, chegou a primeira semana em casa toda machucada. Chegou a segunda semana em casa machucada. Chegou outro dia em casa machucada. Ela falou assim, filha, você tem que aprender a se defender. Se estão batendo em você, você tem que, né, revidar. Aí ela falou assim, mas mamãe, você ensinou para mim que a gente tem que ajudar as pessoas, ensinar as pessoas no amor. Se eu bater nela, como é que eu vou estar ensinando ela no amor? Aí que a minha amiga falou assim, putas, aí eu me dei conta do que eu tinha feito. Que eu só ensinei um lado da história, eu não ensinei o outro, né? Então, muitas vezes é isso mesmo, Gabi. A gente vive num mundo que existem muitas coisas a ser transformadas, né? E que devagarzinho a gente vai tomando consciência disso e transformando a partir da gente, né? Na relação, por exemplo, eu vou tentando transformar essa questão da competição nas relações que eu tenho. Então, eu vou tentando, com as minhas amigas, com as pessoas que convivem à minha volta, eu vou tentando mostrar, olha, a gente não precisa competir. A gente pode ser parceira. Mesmo você estando lá em outro, que nem a Gabi agora não está mais na clínica, mesmo a Gabi estando lá, né? Eu posso torcer por ela, ela pode torcer por mim. A gente pode desejar que uma e a outra cresça e evolua. Por que não? Né? Então, a gente pode começar a mudar isso nas nossas relações, nos nossos ambientes, os mais próximos que estão da gente, né? E a gente entender... Gabi, a gente tem 5 minutos. Vou fechar para você tirar a cartinha. Será que dá tempo? Tá, acho que dá. E assim, interiorizar dentro da gente quanto a gente é única, o quanto a gente é especial. Nem a nossa digital é igual a de ninguém. Então, assim, a gente não vai conseguir ser igual a ninguém. E cada um tem a sua luz própria. É só a gente descobrir ela e brilhar. Isso, exatamente. Imagina um monte de vagalume junto. O que não vira? Ai, é perfeito, né? Lindo isso. A cartinha que saiu foi disciplina. Quando aceitamos e nos submetemos à ordem natural do universo, nos deixamos fluir, nos conectamos à sabedoria e abrimos nossa mente e o nosso coração para o novo aprendizado. Então, que dessa live surja isso, surja a gente perceber que a gente, como a Gabi disse, né? A gente é única, não precisa competir, né? Não no sentido de derrubar o tapete da outra, né? Mas no sentido positivo de elevar a outra, nós podemos competir. Acho que é isso. Obrigado para todas vocês que participaram, que estiveram aqui com a gente. E que a gente possa vibrar no amor, todas nós. Obrigada, eu amei também. Minha primeira live. Espero ter passado para vocês aí um pouquinho do que eu queria passar.
Vanessa, eu nunca vou esquecer tudo que você já fez por mim, todo o investimento, todo o amor, e que eu possa É ser amor. realmente Vanessa na vida de muitas pessoas. Eu sempre falo isso, já falei isso para minhas estagiárias e por mais Vanessas no mundo. Por mais Gabis no mundo. Beijo, te amo, lindona. Tchau, meninas. Beijo. Beijo.